E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. O que está acontecendo com essa criança quando ela fica na frente da televisão? Todos os audiovisuais, eu não focaria só a televisão. Tem a televisão, tem o tablet, tem o celular. A criança atualmente tem acesso a isso de uma forma bem precoce. Eu acho que quem cuida de criança, quem tem criança, precisa pensar por que é interessante ou não interessante e em que época que isso poderia ser introduzido. A criança, quando nasce, ela não tem conhecimento nem do próprio corpo dela, Fabiana, quanto mais do ambiente em que ela vive. Então ela começa se conhecendo primeiro e depois conhecendo o meio ambiente. Então você nota que quando o bebê começa a se desenvolver, ele começa a descobrir que tem a mão, olha a mão, admira a mão, leva a mão na boca. Depois ele levanta os pés e começa pegando o pezinho, ele está conhecendo os pés. Depois disso ele percebe que existe uma barriga que liga perna com braço. Então ele começa montando toda a imagem corporal dele no cérebro. E isso é uma coisa fundamental dele ter uma boa imagem corporal para ele saber onde acontecem as coisas no corpo dele. Então ele dominou o corpo. Depois que ele dominou o corpo, ele vai começar a engatinhar, andar pelo chão e conhecer a casa que ele vive. Todos os buraquinhos que tem no piso, todos os móveis que tem, ele vai explorar. Então ele precisa conhecer esse ambiente onde ele vive. Então ele precisa se conhecer, conhecer o ambiente em que ele vive, para depois ele sair pelo mundo. E ele tem de ter experiência. Saber que uma cadeira, se ele empurrar a cadeira, se move, tem um outro móvel que é mais pesado que se ele empurrar ele não consegue movimentar. Então isso é experiência, você sabe e eu sei, mas ele não sabe ainda. Ele sabe que tem uma árvore ali fora, mas ele não sabe se ela é presa com cimento ou se ela é presa com raiz na terra. Ele precisa conhecer isso aí. Então ele precisa conhecer o mundo onde ele vive. E essa experiência é uma experiência concreta, não é uma experiência que ele vai ver no audiovisual. Ele tem de conhecer concretamente, para ter uma visão em 3 dimensões daquilo que ele está vendo. Depois que ele tiver um conhecimento adequado desse meio ambiente, a introdução do audiovisual não vai prejudicar nada. Mas se a gente fizer de uma forma inversa isso, a gente pode provocar um mau desenvolvimento desse sistema nervoso central da criança. Isso foi um assunto assim muito discutido nos Estados Unidos, que estão há muitos anos na nossa frente, diante dessa parte das mídias. E o que eles perceberam? Os indivíduos que já estão lá desde os anos 70, que eles estão com todo esse audiovisual, eles perceberam que existia uma diferença no adulto que teve inicialmente o contato com o audiovisual e aquele adulto que na infância precoce, bem na primeira infância, ele teve contato com o concreto e depois com o audiovisual. Então eles eram adultos diferentes. Então, o que tinha contato com o concreto, normalmente, ele era um indivíduo muito mais criativo e muito mais pronto para várias soluções. E o que era colocado frente ao audiovisual desde uma fase precoce, ele não tinha a mesma criatividade. Então, a gente precisa desenvolver os 2 hemisférios que a gente tem dentro da cabeça. Tem um que é mais, se volta mais para o raciocínio, para o concreto, para a parte cognitiva, e a outra parte da criatividade. Então nós temos 50% de cada lado, a gente não pode anular esse 50%, que é a parte que depende desse conhecimento concreto para você desenvolver. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.